Fala, meus amigos, John passando aqui. Vou convidar você para tomar um cafezinho comigo hoje aqui, vamos conversar. Eu amo tomar café, de verdade. E café para mim assim é sempre sinônimo de coisas poderosas, de coisas grandes. Nunca é só, vamos tomar um café lá em casa, não. Um café para mim, ele tem assim quando você é convidado por mim para tomar café na minha casa, é porque eu tenho algo de Deus para derramar sobre a sua vida, é porque eu entendo que o Senhor pode mudar a sua vida por meio dessa conversa, né? É um tempo de mesa, então é profundo, de verdade. Nunca perca oportunidades de tomar cafés com homens de Deus e mulheres de Deus, porque, cara, é um lugar onde o atemporal, onde aquilo que é eterno, toca a nossa realidade, gira chaves, transforma nossas vidas. E hoje você está aqui comigo, né? Participando de um cafezinho comigo, né? Isso aqui é um pedacinho da nossa igreja, né? É onde a gente faz aqui os nossos cultos, né? Fica no fundo da minha casa ainda, né? Nós temos essa casa lá na frente, para você conhecer um pouquinho mais, né? E aqui bem no fundo nós temos esse salãozinho, que é onde nós fazemos as nossas reuniões, e Jesus faz coisas maravilhosas, profundas, ele se revela, ele vem nos visitar, ele nos toca de forma poderosa, e escolhemos esse cenário aqui hoje para poder tomarmos um café juntos. E hoje eu quero falar com você sobre chamado e vocação. Qual que é o seu chamado? Né? Qual é a sua vocação? Essa é uma pergunta que, cara, muitas pessoas fazem. Como descobrir o meu chamado? Como descobrir a minha vocação? O que eu fui chamado para fazer? E se eu pudesse te dar um conselho, e eu posso, eu vou te dar esse conselho hoje, tá? Não se preocupe muito sobre o que você foi chamado, entre aspas, assim, para fazer na igreja, tá? Não tenha pressa nessas coisas. Jonathan, como assim você está falando que eu não tenho que me preocupar em servir a igreja, servir Jesus? Não, não é isso, mas é que existem ordens. As coisas, elas têm uma ordem para acontecer, tá? Elas não acontecem assim da forma que muitas vezes a gente imagina que aconteça. Então, eu já vivi algumas coisas nessa vida, né? E eu entendi que a coisa mais profunda que você pode fazer na sua vida não é ministrar às pessoas, mas é ministrar a Deus. Esse é o nosso maior chamado, sabia disso? Nosso maior chamado não é estar nas plataformas, não é tocar, não é cantar, não é nem curar, não é expulsar demônios. Isso não é chamado seu, tá? Nós somos chamados, né, para estar com Jesus. Então eu quero ler com você aqui Marcos capítulo 3, versículo 13, diz assim: Então ele subiu à região montanhosa e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Ele designou 12 para estarem com ele e serem enviados para pregar e terem autoridade para expulsar demônios. Esse texto aqui é o texto da escolha dos 12, né? Quando Jesus escolhe os 12. Antes de mais nada, a Bíblia diz assim que ele subiu ao monte para orar, né? E lá em Lucas vai falar que ele subiu e orou a noite toda no monte. E quando ele retornou, ele chamou 12 para si. E quem são essas pessoas? A Bíblia diz que ele chamou aqueles que ele quis para estar com ele. Então, mano, você está entendendo isso aqui? Jesus falou assim: eu quero escolher 12 pessoas para estar comigo. Então Jesus não chamou esses caras primeiro para expulsar demônio. Você percebe que tem uma ordem no texto, né? Ele fala, chamou aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Ele designou 12 para estarem com ele e serem enviados para pregar e terem autoridade para expulsar demônios. Então aqui, o nosso chamado, ele está ligado à nossa vocação, tá bom? Mas eu quero que você saiba de uma coisa: todo cristão é chamado. Todo cristão é chamado. Se você está aqui agora nesse canal, você está ouvindo essa mensagem, você é chamado, né? O seu chamado é estar com Jesus, é ouvir a Ele, é falar com Ele. E como eu disse agora há pouco, né? O nosso maior chamado, cara, não é ministrar às pessoas, é ministrar a Jesus. Cara, ministrar é servir, tá? Então, como que eu sirvo Jesus?
é também ministrando as pessoas, mas antes de ministrar as pessoas, eu preciso ter um ministério a Jesus. Será que você serve Jesus todos os dias? No sentido de, você ora todos os dias? Você entra num determinado horário, consistentemente, frequentemente, para estar com Jesus? Eu não estou falando, amigos, de fazer coisas por Jesus, mas eu estou falando de fazer coisas com Jesus, de estar com Ele. Essa é a grande diferença, esse é o grande X da questão, tá? Muitas vezes a gente troca o fazer coisas por Jesus como o nosso chamado de estar com Ele. Não é isso, né? Algo que deixa muito claro isso é Marta e Maria, né? Marta abriu a sua casa para receber Jesus e Marta estava ali ocupada, né, fazendo as coisas porque ela queria receber bem Jesus em sua casa. Então ela estava ali com certeza dando ordem para alguns empregados, né, arrumando algumas coisas, limpando outra coisa, lavando uma louça, quem sabe, né? E aí ela ficou incomodada porque Maria estava ali sentada nos pés de Jesus. E aí a Marta chega e fala: Jesus, o senhor não se incomoda de eu estar fazendo as coisas sozinha, né, enquanto a minha irmã está aí vendo você? Ele fala: Marta, você está preocupado com muitas coisas, mas só uma é importante. E Maria descobriu qual é. E a Bíblia diz assim que Maria sentava aos pés de Jesus e ouvia tudo o que ele tinha para dizer. Então esse é o nosso chamado. Nós, na verdade, somos tanto Maria como Martas, mas são momentos e estágios diferentes da nossa vida. Então não adianta você querer ser Marta, sabe, fazer um monte de coisa para Jesus, achando que isso até mesmo está o agradando, tá? Quando na verdade Ele chamou você, antes de mais nada, para estar com Ele. Então, se você é um cristão ativista, se você está aí muito intrínseco, sabe, entranhado aí em atividades, né, de um monte de coisa que você tem que fazer, eu te daria um conselho. Coloca o pé no freio, meu amigo, dá uma pausa aí, tá? Que você possa primeiro desenvolver um ministério profundo de estar com Jesus todos os dias, por meio da oração, por meio do jejum, sabe? Uma construção consistente de um ministério, de alguém que serve a Jesus, que ministra a Deus. Esse, antes de mais nada, é o seu chamado, tá? Então todos nós fomos chamados para estar com Jesus. E cara, quando você entende isso de verdade, viu? Gira assim uma chave gigantesca em nossas vidas e tudo começa a fazer diferença, né? Porque Jesus nos chamou para estar com Ele. E a partir do momento que nós estamos com Ele, a vida dele é derramada em nós, sabe? A unção dele transborda sobre nós. O cheiro dele é transferido para mim, sabe? O amor dele cai sobre mim. A visão dele é passada comigo, porque assim, eu tenho alguns discípulos, né? Eu e minha esposa temos alguns discípulos e discípulos aqui, e aqueles que andam mais próximos da gente conseguem entender o nosso coração, porque eles ouvem, eles sabem o que nós estamos dizendo. E é exatamente isso que Jesus fez com esses apóstolos, né? Ele os chamou para estarem com Ele. São pessoas que, amigos, estão na minha casa, que sentam na minha mesa, sabe? Que almoçam comigo, que jantam comigo, que vão para o cinema comigo, sabe? Que faz churrasco comigo. Isso é estar. Estou falando tudo isso para você entender a profundidade do estar com alguém, do estar com Jesus. Então, Jesus chamou você para estar com Ele e fazer tudo isso com Ele. Você estar com Ele no decorrer do seu dia, da sua vida. Mais um cafezinho aqui. E aí, automaticamente, quando eu entendo que o meu chamado é estar com Jesus, para ministrar Ele, amar Ele, ouvir dEle, aprender com Ele, ler as Escrituras, sabe, receber, ser discipulado pela Bíblia, ser discipulado pela presença de Deus na minha vida, né? Que inclusive foi como eu aprendi a fazer curas e milagres, por exemplo. Foi o Senhor Jesus que me capacitou, que me ensinou, entendeu? Eu não tive um pai espiritual que falou: olha, filho, é assim que você vai fazer milagres, tá? Ele me ensinou pelas Escrituras, pela presença dEle, conversando comigo, né? E vendo homens distantes, né? Sempre era só coisa distante. O Senhor Jesus me fez ensinar e aprender isso aqui na minha vida, né? E agora eu posso ensinar outras pessoas a também andarem em curas e milagres. Então, estar com Jesus primeiro, tá? É o seu primeiro chamado, é o seu primeiro ministério. Não adianta você querer tocar para multidões se você não pega o seu violão e toca para Jesus no seu quarto.
Não adianta você querer ministrar para uma comunidade toda, se você não tem uma vida consistente na palavra, se você não gasta tempo lendo as Escrituras, se você não gasta tempo sendo discipulado, sabe? Não adianta. É tudo desvalidado. Tudo cai. Tudo vai por terra, né? Ainda ontem eu estava vendo umas notas no meu celular, né? E possivelmente foi algo que eu aprendi com o Dan Duque, né? E ele disse assim que só 5% da nossa vida realmente é intransferível, que é como que eu trato a minha esposa, como que eu oro, como que eu leio as Escrituras, como que eu jejuo, como que eu vivo a minha vida com os meus amigos. Isso é intransferível, ninguém pode viver a vida com os seus amigos por você, ninguém pode amar a sua esposa senão você, ninguém pode, né? Essas coisas são intransferíveis e essas coisas validam todo o restante do seu ministério, né? Então, é importante. Logo após, a Bíblia diz assim que ele designou 12 para estarem com ele. Então Jesus falou assim, olha, eu quero que vocês 12 estejam comigo. E os caras, vamos fazer o quê? Nós vamos andar junto, nós vamos comer junto, nós vamos dormir junto, a gente vai viajar junto, vocês vão ver eu curar, vocês vão ver eu pregar, vocês vão me ajudar nas ministrações, vocês vão participar da minha vida. Tudo que eu fizer, vocês vão estar comigo. Se eu tiver que andar de barco, vocês vão andar de barco. Se eu tiver que dormir em campo aberto, vocês vão dormir em campo aberto. Tudo que eu passar, vocês vão passar, beleza? Eles participavam da vida de Jesus ativamente. Amigos, queiram participar da vida de alguém, né, discipulado, isso é muito profundo, tá? Então, para estarem com ele, e aí, depois eles foram enviados para pregar, mas não adianta você querer que Deus te envie para pregar se você ainda não tem uma mensagem. Você entende? Se a sua vida ainda não carrega um peso, cara, por que você quer sair para pregar? Você entende isso? Então, é vaidade. Então, não adianta, Deus me manda para pregar em tal lugar, Deus me manda para pregar em tal nação, e Deus, eu ainda não te entreguei uma mensagem, como você vai pregar? A sua vida ainda não impacta a vida de pessoas, como que você vai ser enviado se você ainda não sentou como Maria aos meus pés para aprender? Então você percebe? Isso é importantíssimo, amigos. E aí, depois que eles estiveram com Jesus, né, eles foram enviados para pregar, e aí sim, quando você é enviado, aí você recebe autoridade, né? A autoridade, a Bíblia fala que é autoridade para expulsar demônios e também curar enfermidades, tudo isso, né? Então, a autoridade de Deus sobre demônios, curas, enfermidades, essas coisas, é um sinal de que você foi enviado. Se você ainda não opera nesses sinais, nessas maravilhas, né, pode ser um sinal de que você ainda não foi enviado, porque você ainda não desfruta de autoridade. Então, cuidado, tá? Muito cuidado. Sem desespero, sem afobação. E a autoridade, ela vem por submissão a Jesus e ao que Ele te entregou, né? Muito bem. Então, falamos sobre o chamado. Automaticamente, o chamado, ele nos conecta à vocação. Qual é a nossa vocação? No caso dos apóstolos, eles foram chamados de apóstolos, né? Enviados por Jesus com a intenção de promover o crescimento do reino, estabelecer uma cultura, um pensamento que antecede a chegada do rei, tá? Lá em Efésios capítulo 4, a Bíblia vai nos falar de 5 ministérios que o próprio Jesus deixou para a igreja, né? Que é o apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, né? Esses 5 ministérios, por assim dizer, que são vocações que Deus, são homens vocacionados que Deus, homens e mulheres vocacionados que Deus chamou com o intuito de preparar a comunidade para a edificação do corpo, tá? Então, esses são algumas das vocações, né? Mas existem muitas outras vocações no corpo que não são essas, né? Essas são, por assim dizer, os 5 pilares, né? E aí, existem outras funções na comunidade que o Senhor Jesus pode ter chamado você. Pode ser que o Senhor Jesus vocacionou você como um mantenedor. Pode ser que Jesus vocacionou você como alguém que vai administrar as coisas de Deus. Pode ser que o Senhor Jesus chamou você, que Ele vocacionou você, né, para você pastorear uma igreja de 10, uma igreja de 100, uma igreja de 50. Pode ser que Ele chamou você para ser um apóstolo, profeta, pastor, evangelista, mestre, né? Como que você vai saber isso? Estando com Jesus e estando na comunidade.
E enquanto você cresce na comunidade, enquanto você cresce com Jesus, você cresce na comunidade e fica evidente para todas as pessoas, inclusive para você, qual é, né, a sua vocação, qual é o ministério que Jesus colocou sobre você, qual é a função, o ofício que Ele quer que você desempenhe no corpo dele até que Ele volte. E aí você vai entender o lugar, você vai entender a ocasião, você vai entender a sua medida, a sua porção, você percebe? Então é muito sobre isso, tá? Então, é por isso que eu disse lá no princípio, calma, sem se afobar, né? Não queira sair curando e fazendo um monte de coisa e pregando, se você ainda não passou pelo estágio do estar, do construir, do elaborar, né? Do aprender, do receber de Deus, receber uma mensagem. João Batista não começou a pregar no deserto enquanto a mensagem de Deus não veio até ele. É isso que o texto diz. Então veio a palavra de Deus a João Batista no deserto. E aí ele começou a pregar. Você está entendendo? Você não pode começar a pregar enquanto o Senhor Jesus não te deu uma mensagem, enquanto Ele não te encarregar de algo, enquanto Ele não comissionar você. E aí que entra tudo. Quando Ele comissiona você, Ele chama você e fala, olha, Jonathan, é o seguinte, Jonathan, eu te chamei para fazer isso no meu corpo. Eu te chamei com a graça apostólica, eu te chamei com a graça profética, eu te chamei com a graça evangelística. Então você se disponibiliza diante dele e ele derrama essa autoridade sobre você para que você comece a funcionar, a operar dentro dessa graça concedida, tá? No corpo do Senhor Jesus. É muito simples, na verdade. Então, é só um pequeno papo, um pequeno cafezinho sobre chamado, sobre vocação. Eu espero que tenha ajudado muito você. De verdade, se ajudou você, quero pedir que você também me ajude, tá? Como que eu quero que você me ajude? Quero que primeiro você não esqueça de curtir esse vídeo, porque ajuda muito a gente, tá? Manda para alguém que você sabe que precisa entender a profundidade de chamado e vocação, tá? E comenta aqui para mim também como que esse vídeo te ajudou, né? O que esse vídeo esclareceu para você e ajudou você e te orientou. Isso também vai nos ajudar muito, tá? E não deixa de seguir a gente, vai lá, segue a gente nos links que estão aqui na descrição, beleza? E a gente se vê lá no Instagram, que vai ser maravilhoso. E vem conhecer a nossa comunidade um dia desses. Será um prazer receber você aqui. Shalom!